Então agora nós vamos fazer a nossa prece inicial para que na palestra de hoje, que é feita pelo nosso irmão Nadiaí, e o título é O Livro, o Céu e o Inferno, nós possamos aprender junto com ele, através do seu estudo, alguma coisa que vai fazer uma diferença em nossas vidas, em nossa existência e também junto daqueles com os quais nós convivemos. Boa noite a todos e que possamos ser bem-vindos a essa casa de oração com o intuito de sairmos daqui melhor do que adentramos, e sermos um pouquinho mais esclarecidos daquilo que a gente compreende como sendo a máxima de Jesus, aquilo que a doutrina espírita nos ensinou e nos demonstra até hoje. O nosso tema de hoje, o livro Céu e Inferno, vai nos fazer lembrar se realmente a gente vive num momento conturbado, se a gente merece viver nesses momentos difíceis que estamos vivendo, ou se realmente há processos de aprendizado que nos farão lembrar de quantas coisas que poderíamos fazer para começar conosco mesmos essa mudança. Então, o livro O Céu e o Inferno, que foi compilado e codificado por Allan Kardec há mais de 160 anos, vai nos abrir duas portas. Uma como força alegórica do céu e a outra do inferno, como muitas igrejas tradicionais nos ensinaram e ainda nos ensinam hoje. Então, o livro O Céu e o Inferno, ele tem a origem no seu caminho daquilo que Kardec colocou como sendo o ensinamento, aquilo que ele nos colocou através do Livro dos Espíritos, que dividiu a obra do Livro dos Espíritos em várias partes. Então nós vamos ter ali o Livro dos Espíritos, que é a central de todas, que é a primeira obra básica, compilada e codificada por Kardec. Depois, o Kardec ele fez a primeira parte, dividiu após publicar esse livro, na primeira parte, que era a questão da Gênese, que a gente falou há alguns dias atrás aqui na nossa casa. Depois veio a segunda parte, que seria o mundo espírita, que seria a questão da onde que a gente vai, para onde que a gente vem, e qual é o processo que nos faz lembrar todo esse momento de vivência que a gente tem na questão do Livro dos Médios. Então, a primeira parte seria a questão da Gênese, a segunda, o Livro dos Médios, a terceira parte, as leis morais, que seria a questão do Evangelho, e a quarta parte, que seria das esperanças, a consolação, que dentro de si dá a questão do livro Céu e Inferno. Então, Kardec fez a sua primeira obra básica e nela, depois, após essa publicação, e, através de seus estudos, ele dividiu esse livro em 4 partes diferentes, publicando os livros posteriores, sendo mais detalhados daquilo que se codificou como sendo o caminho para o aprendizado do ser humano. Depois da questão fundamental que a gente vai ver aqui, essa referência histórica do livro do Céu e Inferno, ele vai falar assim, segundo o biógrafo de Kardec, de Maior, que fala o seguinte: segundo as afirmações de André Morelli, um dos brilhantes biógrafos do codificador do Espiritismo, o ano de 1865 foi um ano de várias conquistas para a doutrina, além do surgimento dessa obra básica, que é O Céu e o Inferno. Surgiram vários jornais espíritas que contribuíram para ampliar a divulgação do Espiritismo. Então, na realidade, após o Livro dos Espíritos e após o surgimento do livro Céu e Inferno, várias coisas começaram a surgir, várias obras começaram a surgir, para dar continuidade àquilo que o próprio Kardec nos colocou. E a gente tem que ter a certeza, a convicção de que o Kardec colocou para a gente no livro Céu e Inferno nada mais é do que uma janela que vai abrir através da nossa reflexão o que realmente a gente espera da nossa vida, o que realmente a gente acha que vai acontecer conosco após a nossa morte. Será que a gente vai para um lugar maravilhoso, ou vai para um lugar feinho, como muitos nos disseram, ou será que nós vamos partir para o princípio de aprendizado, que é o caminho da esperança, que todos nós temos? Jesus nos deixou bem claro, por mais bandido, por mais criminoso que o ser humano possa ser, todos eles, sem exceção, acharão o caminho da esperança, o caminho do mundo melhor. Claro que cada um vai mais cedo, outros vão mais tarde, mas todos nós iremos para o caminho do qual nos foi preparado, que nós estamos preparando. Tem que ficar bem claro isso. Não é Deus que nos colocou que vamos ter o nosso caminho para o céu ou para a esperança, mas sim aqueles atos, aquilo que eu faço de bom para a minha vida. Nesse sentido, qual é o objetivo desse livro?
Para que finalidade ele surgiu? Para que realmente ele veio nesse momento? Aí se fala o seguinte, que o título desta obra indica claramente o seu objetivo. Aí reunimos todos os elementos próprios para esclarecer o homem sobre o seu destino. Nós temos o único destino já gravado no nosso perispírito, que é a evolução. E esse não tem caminho. Nós vamos chegar até lá. Uns vão mais rápido e outros vão mais lento, mas nós todos vamos para esse caminho. Porque o que importa é a evolução, o caminho de cada um, que vai construir esse trilho com menos pedras ou com mais pedras. E a gente sabe muito bem que essas pedras, elas surgem. Basta nós termos um pouquinho de paciência e de coragem para removê-las. E não temos o defeito e a falha de recolocá-las novamente. Que eu posso tirar as pedras do meu caminho, mas eu posso também recolocá-las. Nesse princípio de tudo, esse conteúdo que é extremamente importante para que a gente possa compreender esse processo evolutivo, nós podemos dizer que essa passagem corporal que a gente está vivendo hoje, nesse momento, reencarnado neste planeta, vivendo neste planeta, nós temos vários caminhos a percorrer. Vários caminhos que vão nos trazer a felicidade ou talvez as tristezas. Então essas penas futuras, ou esses processos que muitas religiões nos colocaram como sendo como que eu posso dizer, um defeito ou até um castigo, não é isso. Não é isso que Deus nos colocou. Deus nos coloca a recompensa. A recompensa por cada ato que a gente fizer. Esses anjos, esses demônios, essas penas que nos falaram em outras línguas, vai nos trazer um caminho melhor ainda. Quem leu ou quem vai ler a obra do Céu e Inferno vai ter claro de que tudo que nos ensinaram sobre esse céu e esse inferno nas igrejas tradicionais cai tudo por terra. Porque não é dessa forma. Nós vemos o sofrimento. Ninguém que está dizendo que a gente não tem sofrimento. Tem. Mas ninguém vem nesse mundo para sofrer todos os dias. Nós viemos para ser felizes. Nós fizemos desse caminho um defeito, ou uma qualidade, uma alegria ou uma tristeza. Por aquilo que a gente está fazendo ou vai fazer. Esse conteúdo, ele passa por vários caminhos. A primeira parte desta obra vai nos falar sobre o porvir e o nada, que essa parte nós vamos falar daqui para frente, daqui a pouquinho, porque é um livro muito longo, não tem como a gente falar em meia hora. Depois vai falar sobre o temor da morte, por que a gente deve ou não deve temer a morte, o céu e o seu significado, o inferno e o seu significado, o purgatório, que purgatório é esse? Que purgatório é esse que as igrejas tradicionais nos falam? Vai nos falar sobre a doutrina das penas eternas, as penas futuras, segundo a doutrina espírita, os anjos, os demônios, que para a doutrina espírita os demônios não existem. Quem for ler essa obra vê que é muito mais do que isso. A intervenção dos demônios nas modernas manifestações, das proibições da evocação dos mortos. E na segunda parte, ele vai falar sobre o passamento, os espíritos felizes, os espíritos em condições medianas, os espíritos sofredores, os suicidas, os criminosos arrependidos, os espíritos endurecidos e as expiações terrestres. Então a gente vai ver que na primeira parte ele vai fazer uma análise de tudo aquilo que a gente tem como visão, ele vai desmistificar todo esse processo e vai colocar no trilho naquilo que a doutrina espírita nos prega. E na segunda parte, ele vai trazer a parte mais consoladora, no qual vai nos ensinar o que vai acontecer conosco quando desencarnamos, o que é esse passamento, o que é a expiação terrestre, que é diferente da expiação das igrejas tradicionais, no qual nos dizem lá no seu ensinamento que um dia nós vamos morrer e que esse morrer vai vir Jesus julgar os vivos e os mortos. E para muitos, os vivos se levantarão lá do túmulo, aliás, os mortos, né? E os vivos que aqui estão serão julgados, se vão para a direita ou se vão para a esquerda, que no caso seria o céu e o inferno. Então ele vai colocar isso em xeque-mate, nos dizendo que não é isso que Jesus, que Deus quer para cada um dos seus filhos. Então, o porvir e o nada. O que significa isso? Primeiro, a gente tem que ter em mente que a terra que nós vivemos, que a terra, ao deixar ela, para onde nós vamos? Nós temos ideia para onde nós vamos? Nós temos uma noção.
que nós vamos desencarnar, nosso corpo vai se desprender do espírito, ou vice-versa, vamos para um local conforme a nossa consciência espiritual, vamos desencarnar e vamos para um ambiente no qual aqueles atos que nós fizemos ou estamos fazendo neste momento, na atual existência ou em vidas passadas. Então, deixando a Terra, para onde vamos? Depois vem a seguinte pergunta: quem seremos após a morte? Que mundo é esse que nos espera? Vejo bem que são questionamentos que não vão nos deixar respostas prontas, mas vão nos fazer refletir por aquilo que fizemos. E deixando o ponto bem chato, que todo esse processo desse porvir e o nato, esse objetivo, vem sempre entrelaçado e ligado por aquilo que nós fizemos na atual existência ou em vidas passadas. Depois ele fala se estaremos melhor ou pior. O que é isso? Melhor conforme os meus atos que eu faço de bom. Pior pelos atos que eu fiz de ruim. Mesmo assim, ninguém se perderá. Nós todos seremos recompensados por aquilo que fizemos. Por isso que a gente tem que ter bem consciência de que a lei de causa, efeito, ação e reação, não importa o que se dá para ela tem um troco daquilo que a gente faz para o outro. Então, por isso a gente tem que fazer coisas boas para saber aonde nós vamos. Porque se fizermos coisas piores, vamos para onde? Para um lugar pior. Depois vem se existiremos ou não. Será que a gente vai existir após a morte? A gente sabe que a gente vai existir. Pode a Terra se acabar, pode vir um dilúvio, pode vir o pior que for, mas o espírito não morre, vive. A Terra pode se acabar amanhã, mas o nosso espírito vive. E se o nosso espírito vive, nada termina. Vivemos eternamente ou tudo se aniquilará de vez. Então está lá a guerra no Oriente Médio, brigando, se esfacelando, jogando bomba para o outro, por causa do quê? Do poder. Aqui não está se julgando se o A ou o B tem razão. Estamos se dizendo que a violência gera violência, o amor gera amor. Eu sempre falo aqui que não adianta o presidente da República assinar lá um decreto que a partir da manhã a paz está instalada em tal país. Não adianta. Se o próprio ser humano não quer a paz. Então, esse viver eternamente, ou tudo se aniquilará, depende também da ação do próprio ser humano, daquilo que ele faz com aquilo que está à sua volta. Depois vem a questão da vida futura. Toda a imperfeição, assim como toda a falta dela, promanada, traz consigo o próprio castigo das consequências naturais. Então, aquilo que eu faço, aquilo que eu vou fazer, ou deixei de fazer, vai ter um resultado. Aqui está deixando bem claro que a nossa vida futura depende daquilo que eu faço. Ninguém passa, não estou aqui falando que é o correto, mas ninguém passa por catástrofe, ninguém passa por dilúvio, ninguém passa por enchente, ninguém passa por vários problemas, se não merece passar por aqueles problemas. Quando a gente passa por problemas sérios, onde a coletividade está amarrada, está vivendo junto, ali não tem rico, não tem pobre. O rico que espinhou o outro por ser rico, sentiu na pele o que aconteceu com ele agora. Ou eu estou errado? Não estou julgando, estou apenas falando o ato que o ser humano faz. Então ninguém passa por problemas na nossa vida sem ter o porquê. Vou dar um exemplo que a gente costuma dizer aqui. A pessoa foi presa nessa vida por engano. Talvez nessa vida foi por engano. Será que em outra vida ele não fez algo errado e fugiu da sua pena naquele momento? Então ninguém passa por nada. Ninguém passa por momentos que não haja razão de sofrer esse momento. Em qualquer ambiente que ele viva. Podendo todo homem libertar-se das imperfeições, por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. Então, se eu quiser atenuar ou diminuir os meus problemas, eu posso. Mas como eu posso fazer isso? Um ato bom que eu faça. Deus, que é soberanamente justo e bondoso, atenua, diminui ou deixa de que eu passe por aquilo por ter feito um ato bom. Por isso que a gente não vai pensar aqui que numa vida
vai se resolver todos os problemas que a gente enfrentou. Não vai conseguir. A gente vem com o processo, vem com o momento, vem com a etapa, vem com um quinhãozinho daquilo que a gente vai passar para defender as nossas mazelas de vidas passadas. Mas talvez numa vida, se eu for uma boa pessoa, se eu faço um bom ato, se eu tenho esclarecimento do que eu estou fazendo, eu consiga, em vez de vir zerar 2 coisas, eu faço zerar 3, 4, 5, 6, depende. Mas nós ainda somos muito fracos. Nós não conseguimos zerar quase nada numa existência. Nós não conseguimos fazer isso. Então a gente pode atenuar, a gente pode diminuir, conforme os atos, aquilo que eu possa fazer de bom para o outro. A cada um segundo suas obras, vai estar bem claro que é uma lei da justiça divina. Então é o céu e o inferno. Cada um segundo as suas obras. Ninguém vai conseguir ganhar ou carregar o peso mais que pode. Se a gente não vai carregar o peso mais que pode, porque Deus é bondoso, onipresente, é soberanamente justo e bondoso, nos quer bem, não é o Deus castigador que muitos falaram. Depois vai falar o seguinte: a vida do além-túmulo ali se desenrola sobre todos os seus aspectos, como um vasto panorama. Cada um nele ouvirá novos motivos de esperança e de consolação e novos substáculos para afirmar a sua fé no futuro e na justiça de Deus. Então veja bem, a vida além de tudo, a vida além do corpo físico, a vida no mundo espiritual vai depender daquilo que eu faço de bom para a atual existência. Vai depender daquilo que eu faço, é a justiça divina. Para Deus não existe privilegiado. Nós todos temos o mesmo processo de aprendizado, reencarnar. Mas cada um com um peso maior ou menor do que o outro. Mas cada um vai ganhar aquilo que merece. Por isso que se fala quando existe catástrofe, ou existe castigos entre aspas, que muita gente fala, não é por nada. Vários problemas acontecem. Desmatamento, injustiça do próprio ser humano, ganância pela questão do poder aquisitivo, eu quero ganhar, o resto que se dane. Tudo isso vai ter retorno. Não adianta a gente achar que Deus castiga, não castiga ninguém. Deus quer o amor e quer a bondade de todo mundo. Tanto é quando a gente desencarna, que vai para o mundo espiritual, a nossa própria consciência nos cobra pelo que a gente fez ou deixou de fazer. E Deus é tão bondoso, através dos seus trabalhadores espirituais, que diz assim: não tem problema. Você foi resgatado, você vai começar do zero, mas vai ter que voltar lá para a terra para aprender. Não tem saída. Depois tem a questão do processo de aprendizado, que começa por aqui. Mesmo entre os espíritas, este livro é quase desconhecido. Está claro. Muitas pessoas não leem as obras básicas. Leem talvez o livro dos espíritos e param por aí. Não é. Nós, como espíritas, como aprendizado, temos que ler todas as obras básicas para entender. Eu posso ler o livro dos espíritos, que é importantíssimo, mas eu vou ter que ler depois as outras subsequentes para poder entender. No início eu falei que se divide em 4. Então eu tenho que ler cada uma para poder entender como se processa essa questão lá do mundo espiritual, como se processa o nascimento do ser humano, o nascimento dos espíritos. Tudo isso está nas obras básicas. E o livro Céu e Inferno, ele é muito desconhecido entre os próprios espíritas. Porque a maioria nunca leu, talvez até, a biografia do próprio Carlinhos. Por isso tem que tomar muito cuidado. Porque quem conhece a doutrina espírita, quem sabe como se processa o espiritismo, com certeza, ninguém engana. Você vai conseguir diferenciar o que é espírita e o que não é espírita. Você não vai confundir uma religião com a outra. E ninguém engana. Ninguém vai enganar. Por isso que é importante estudar. Mas eu não sei ler, não sei escrever. Não importa. Vai lá no YouTube. Está lá o livro todo em áudio. Para você ler em parte. Bonitinho. Liga na televisão, Smart TV, ou até no celular que você tem. Você vai conseguir ver 15 minutinhos por dia, ler 15 minutinhos por dia da hora. Aí explicando.
Então, hoje a facilidade de estudar a doutrina espírita está melhor do que há 70, 80 anos atrás. Porque nem isso não tinha. Quando Kardec surgiu, que as obras tinham que ser compradas e mandadas para o correio, e custava chegar à casa da pessoa. Isso quando a própria Igreja Católica não dava um jeito de desviar as obras e dar fim nelas, para não chegar no seu destino. Então é importantíssimo que a gente possa nos ler, ver, ouvir, falar sobre ela. Por quê? O grave problema da continuidade da vida após a morte despede-se dos aparatos mitológicos para mostrar-se com a nudez da verdade à luz da razão esclarecida. Se você ler o livro Céu e Inferno, você vai levar uma consciência, uma reflexão profunda e desmistificando tudo aquilo que lhe ensinaram na sua religião tradicional que você frequentava. Quando eles diziam que se você fizesse 9 sextas-feiras, isso a Igreja Católica tem ainda muito hoje, se você fizer 9 sextas-feiras de mês, que no caso seria 9 meses, uma por mês, a primeira sexta-feira do mês, você ganharia o céu. A Igreja Católica fala isso. Se você for 9 sexta-feiras, na primeira sexta-feira do mês, fazendo 9, você estará com o caminho andado para ir para o céu. Como? Voltou à indulgência antiga. Isso é processo que a gente tem que começar a ficar bem esclarecido, que não existe. A única saída para eu ir para o lado da esperança, o lado do mundo espiritual melhor do que esse, é fazendo os nossos atos melhores, bem melhores. Ah, mas eu não faço, não tem problema. Nós temos que ter noção que Deus nos perdoa e nós também temos que nos perdoar também. A consolação está aqui. Não vamos nos desesperar, porque um parente cometeu suicídio, porque outro cometeu aborto, não importa. O ato foi feito. Mas temos que esclarecer que esse indivíduo cometeu isso, que fez esse ato, essa questão ruim na sua vida, ele vai ter um caminho aberto para, de um ato bom, ruim, aliás, transformar num ato bom. Isso é aprendizado. Isso é processo no qual Deus nos colocou no caminho. Por que isso? Porque a gente tem que entender, demonstrando que a grandiosa obra de Kardec, no qual nos coloca os detalhes do exemplo do mundo espiritual, no qual ele nos dá caminhos e suportes e dá exemplo mesmo do que a gente pode fazer com a nossa vida, do que a gente pode fazer com aquilo que nos ensinou o processo de evolução. Lembre-se, quando você tinha lá os seus 9, 10 anos, os seus 12 anos, os seus 14 anos de rebeldia, que todos nós tivemos. Todos nós tivemos. No momento de dizer para o pai isso, pai, a mãe aquilo, o pai é isso, o pai é aquilo, a mãe faz determinada coisa, não nos entende. Todo mundo teve esse ato de rebeldia. Será que hoje a gente faz o mesmo ato de rebeldia na nossa adolescência? Claro que não. Mas quantos filhos vêm para a gente com o ato de rebeldia? E é o quê? Para a gente poder também aprender. Deus nos coloca. Não vamos ser como um cavalo encilhado, que tem uma viseira aqui, que só olha para frente. A gente tem que ter essa viseira. Tem que aprender que tudo que está na nossa vida, que vem para a nossa vida, é para nós aprendermos. E aprender não é fácil. Estudar também não é fácil. Quantas pessoas dizem, no nosso estudo aqui, às 5 da noite, que ficam pensando, meu Deus, nada sei. Mas já é um caminho. Quanto mais eu digo que nada sei, é porque eu estou com dúvida e vou aprender. Por que isso? Porque os benefícios das dores e dos sofrimentos serão muito grandes. É uma lei natural. Não estou aqui dizendo que todo mundo vem para sofrer. Tem pessoas que sofrem e não sentem dor nenhuma. Tem pessoas que sofrem e se ficam rebeldes ao ponto de ficar bravas, terrosas, quem está à sua frente, quem está à sua volta. E tem aquele que está sofrendo por resignação e não sente nada. Esse é o processo da lei maior. A nossa questão de reencarnar. A reencarnação é o caminho para o aprendizado. Então não vamos fazer aqui aquilo que a gente queria que os outros, que a gente faça para os outros. Vamos pensar em fazer aquilo que a gente quer que os outros nos fizessem. Quem gosta de ser maltratado? Ninguém. Ninguém gosta de ser maltratado. Mas muitas vezes a gente maltrata o outro. Por palavras, por omissões, por arrogância, por achar que está certo e no fim não está. O pensamento otimista e sadio, palavra esclarecedora,
sem a pimenta da malícia ou da censura e atitudes bem definidas, no compromisso superior aceito, certeiam abençoadas forças mentais e escoras morais, impedindo-te que erres o que fizesse de ruim para o outro. Então veja bem, a malícia que muitos de nós temos. Muitas vezes somos maliciosos. Nós fizemos para o outro e continuamos para fazer isso. Quando a gente tem consciência daquilo que cometeu, já é um ponto de cobrança. E muito grande na nossa vida. Depois a Joana Ganges, que é a mentora do nosso Divaldo Franco, falou o seguinte: todo homem é, à exceção dos que transitam nas faixas primitivas da evolução, ou os que pertencem a distúrbios psíquicos, tem a noção exata do que lhe constitui bem ou mal, do que lhe compete ou não realizar. Essa frase é tocante. Não existe ninguém, a não ser o que ela falou aqui, quem tem problema psiquiátrico. Todos nós sabemos o que é o bem e o que é o mal. Não vamos dizer que a gente não sabe, porque a gente sabe. Tirando com exceção que ela colocou aqui, quem tem problema psiquiátrico agravando. Mas todos nós sabemos. Ah, mas eu bebi bastante, bebi tanto que eu cometi algo errado. Não existe. Porque se eu bebi, eu sabia que bebendo eu poderia ocasionar um mal. Então nós temos que ter bem ciente de que nós somos responsáveis pelo ato que a gente faz com o outro. Bem ciente que a gente deve ter certeza de que aquilo que a gente faz para o outro vai nos retornar com algo em dobro ou até igual. Às vezes as pessoas não se dão conta de que reencarnam para aprender a superar comportamentos equivocados de outras épocas, de outros papéis que já viveram e que possivelmente deixaram viciação que precisa ser superada. Está claro. Nós viemos para superar um erro. Um erro que nós podemos corrigir. Talvez já conseguimos corrigir nessa vida. Mas oramos, pedimos a Deus para abrir os nossos caminhos conforme nossos atos, para errar menos e ter uma superação no futuro. E para encerrar, Jesus é tão grande, tão misericordioso, por mais que ele tenha sofrido por aqui esteve. Porque não é fácil a gente, mas Jesus sofreu por designação. Sofreu, mas sentiu na carne o preguinho, nas palmas das mãos, sofreu a chicotada, sofreu a humilhação, mas soube sofrer por designação. Quando ele colocou, eu sou a luz do mundo, quem me segue no andar é em trevas, mas terá a luz da vida. Por mais trevas que eu vou passar, por mais trevas que eu vou andar, tendo Jesus no nosso caminho, nós conseguiremos superar a cada momento. Veja bem, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Está claro esse cenário? Claríssimo. Então possamos seguir esse caminho, possamos estudar esse caminho e abrir o caminho para que a gente possa ler essa obra básica. Ali, na biblioteca, existe esse livro. Peça um pouquinho, fica um tempinho, lê, relê. Se não dá para ler, olha, entre no YouTube, pega um vídeo, começa a escutar para ver quantas coisas boas essa obra nos chama. De comportamento, de desafio para uma vida grande. Temos todos uma boa noite e possamos seguir com Deus o nosso caminho, que é o nosso destino maior para as próximas reencarnações.